Boa noite. Sejam todos bem-vindos para a nossa reunião do Desperta Débora. Já estamos em setembro, daqui outubro, novembro, dezembro. Falta só 3 meses para o final do ano. Parece que foi ontem que começou, né? Mas estamos aqui firmes e fortes no propósito de orar por nossos filhos. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Santo e poderoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos na tua casa mais uma vez, para aqui agradecer as bênçãos, ó Pai, recebidas das tuas mãos, e estarmos vivos, ó Pai, aqui respirando com saúde, é uma delas, ó Deus. São tantas, ó Pai, que a gente possa perceber as bênçãos todos os dias, ó Deus. Que o Senhor continue nos abençoando nessa reunião. Obrigado por cada vida que veio, que o Senhor esteja cuidando de cada um, de cada pedido aqui colocado, de cada filho, de cada sobrinho, de cada neto, de cada jovem e adolescente, ó Pai, não só dessa igreja, mas da nossa cidade, todas as igrejas, ó Pai, que confessam o nome do Senhor, aqueles que não confessam também, que o Senhor esteja olhando, ó Pai, por cada jovem e adolescente, ó Deus, cada criança, que o Senhor possa estar ouvindo o nosso clamor por eles, ó Deus. Abençoa a nossa reunião, abençoa o louvor, a palavra, tudo aquilo que for aqui colocado, Pai, que seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia no Salmo 92. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios da seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Então, eu fiz uma pequena introdução aqui, né? Então, os justos, os filhos de Deus, eles não confiam na sua própria justiça, mas na fé em Jesus. Os que vivem conforme a palavra de Deus são os que buscam obedecer o Senhor e são transformados e aperfeiçoados no poder de Deus. Estes florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. A palmeira aqui citada é a palmeira lá do Oriente Médio, que tem a tamareira é um exemplo de palmeira de lá, né? E ela tem até 300 metros, a raiz dela tem até 300 metros de profundidade. Então, são muitos metros de comprimento, né? Na nossa vida cristã, ela é formada na intimidade. Quem não tem intimidade com Deus, não tem raiz. Para onde nossas raízes estão crescendo? Lá no Oriente Médio, o solo é rochoso, árido, é desértico, pedregoso. As raízes, elas são profundas e buscam água, elas crescem na vertical para baixo. Não se quebra, são raízes muito profundas. Suportam ventos de até 150 km por hora. Se curvam, mas não se quebram. Elas permanecem. Na nossa vida com Deus, precisamos buscar profundidade. Temos que suportar ventos fortes, pois quando vêm as tempestades, se as raízes forem superficiais, nós seremos arrancados, quebrados e até destruídos. Quando as nossas raízes são profundas, as adversidades podem até nos envergar, mas não quebramos. E assim, nos curvamos somente diante de Deus, que é a fonte da água da vida. Nós estamos atravessando sequidão em várias áreas. Estamos nos deparando com ideologias falsas, falsos ídolos, distração em muitas coisas que não têm nenhum valor diante de Deus. Nós não devemos deixar nossas raízes enfraquecidas. Precisamos buscar profundidade, intimidade com Deus,
que vai muito além da religiosidade. E essa intimidade é quando a gente se coloca em oração em nosso secreto. Fechamos a porta do nosso quarto e queremos buscar e conhecer a Deus através da Bíblia, que é a sua palavra, e conversarmos com Ele. Deus continua acreditando que a gente pode florescer como a palmeira e crescer como o cedro do Líbano. Ainda na velhice, nesse salmo que a gente leu, fala, né, que ainda na velhice daremos frutos. E aí uma pergunta: qual o legado que nós deixaremos? Qual o perfume que vamos deixar para as gerações? Sejamos como o cedro do Líbano e a palmeira. Deixemos Jesus trabalhar e fortalecer a nossa vida. Amém? Por falar em legado, hoje eu vou cantar um cântico que o pastor Davi cantava nessa igreja, que fala: não tenha sobre ti um só cuidado. E o verso desse cântico fala assim: somente um, seria muito para você. Então, quando nós entendemos que qualquer tipo de cuidado ou ansiedade pode ser muito, ou pode ser desnecessário a gente carregar isso, sabendo que tem um Deus que se preocupa conosco. Isso tem a ver com o segundo cântico que eu vou cantar, que ele fala que apesar de toda a glória e de todo o poder que Deus tem, Ele se importa conosco. Então não tem por que nós ficarmos preocupados com nada. Então eu gostaria que você ficasse de pé e a gente cantasse, através desse legado deixado pelo pastor Davi, aprendemos a confiar nesse Deus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Lá do início. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor
acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Antes de a gente meditarmos num versículo que me chama a atenção, eu queria voltar um pouquinho no tempo aqui. A Leia lembrou, pastor Davi, foi quando eu entrei para a igreja, até aqui na minha Bíblia, tenho marcado a data em que fiz a minha profissão de fé e batismo, 31/12/89, 34 anos, já vinha frequentando antes, e aqui tem um povinho que é da época aqui, a Ilma, Leia, Mané, Gi, Tereza, Loida, Eliseu, e a gente viu e acompanhou filhos, né, da Tereza, da época da nossa juventude, da mocidade, a casamento da Leia, do Mané, da Gi, dos filhos, né? Hoje a gente vê o filho da Leia já trabalhando fora, cuidando da vida, foi educado aqui dentro dessa igreja. Do Mané também, os dois já casados, né? E aguardando frutos de Deus, um neto, né? Enfim. O Mateuzinho, eu e a Dani temos uma história muito bonita e tudo iniciou quando era pastor Davi aqui, depois pastor Gerson. Os dois juntos fizeram o nosso casamento e são tantas lembranças, né? E a gente vê que a preocupação continua, mas se passaram todo esse tempo. O Mateus veio aí no meio do caminho, no começo desse mês ele completou 18 anos. E a gente pegou ele praticamente com 18 dias. Então, tem muita história boa para contar daquilo que Deus tem nos abençoado, as promessas de Deus que têm sido cumpridas nas nossas vidas. Está a Ilma também, Paulinho, da época. E o que ocorre? A minha preocupação, desde o primeiro dia que o Mateus entrou para a nossa família, esse presente de Deus, a minha oração é pedir para que o Espírito Santo não descole dele. Sempre, sempre pedindo, Senhor, o Espírito Santo esteja incomodando o Mateus em todo lugar. O Senhor não tire do mundo, mas livre do mal. E depois de um tempo, uma coisa que veio incomodando, que essa oração deveria ser falado com ele de uma maneira de olho no olho. E eu tive a oportunidade de poder falar. Aí que a gente vai entrar na bênção apostólica, que está em 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 13. Segunda Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Uma coisa que eu sempre digo é que a gente vir aqui falar um pouco da gente, daquilo que Deus tem feito por nós, e falar para crentes que também já conhecem isso aqui, que reconhece que Deus nos amou primeiro, que o amor de Deus Pai nos alcançou e que fomos agraciados em Jesus Cristo. E aí temos a salvação. E através disso,
o que nos falta, o que tem pegado. E o que eu falei com o Mateus, olhando no olho dele, falei: filho, você reconhece isso, que Deus te ama, que você foi resgatado por Jesus Cristo, você foi selado com o Espírito Santo e você fez a sua profissão de fé. Agora vem esse desafio para ele e também para nós, que é essa comunhão com o Espírito Santo, é ouvir a voz de Deus. A gente viu aqui em outras pregações, até no dia do aniversário da igreja, o pastor Marcos falando que Deus fala conosco e nós temos que estar atentos e ouvir sua voz. O pastor Alex frisou muito bem isso aí para todos que estavam aqui. Depois a gente vai na continuidade, mais coisas que vão sendo faladas a respeito de nós não temermos e confiar em Jesus e entregar, porque a gente vê essa nossa sociedade nos rouba muito. E na reunião de ontem lá de oração, a Ana foi bem clara na questão de perder o foco. Às vezes a gente está focado muito aqui e esquece que o nosso foco é lá em cima. E que eu me cobro também a questão de permitir que o Espírito Santo haja, fale. E essa intimidade com Deus só é possível através dessa abertura. Falar com Deus, ouvir, é comunicação. Pedir a sabedoria, o discernimento, a convicção de pecados, o arrependimento, né? Sabemos que somos falhos e necessitamos dos cuidados de Deus. E uma coisa que eu comentava com a Leia ontem é a respeito de que os nossos filhos, enquanto estão conosco, eles são abençoados através da cobertura que Deus tem passado para nós e através das nossas orações alcançado a eles. Mas o que eu quero que a gente, como falei para ele, que eles estejam atentos à voz do Espírito Santo, porque vai chegar um momento que a gente não vai estar mais junto, então vai ser por conta e risco deles. Aí ele e o Arthur na escola dominical meditando isso aí. Falei: Arthur, então agora é com vocês. Abrir o seu coração, ouvir a voz, estar atento ao Espírito Santo, porque vocês vão receber provações lá. Eu já passei, agora eu sou provado de outras formas. Vocês vão passar por coisas que eu estou te alertando que vai acontecer. Então você tem que estar preparado. E a gente usou exemplos de filhos daqui, filhos de pastores que resistiram, enfim. Quando chega nessa época de vestibular ou entrou para uma faculdade, vai ter as provações. Então o que eu queria que ficasse para nós nessa noite é bem isso. Estarmos entronizados com o Espírito Santo, analisar bem a nossa vida, como é que está sendo o nosso foco, se a gente está ouvindo o Espírito Santo e buscando as assertivas, buscando a sabedoria que vem do alto, e entregar os nossos filhos para que o Espírito Santo cuide. Mas o mais importante é conscientizar eles de que, se eles não der ouvido, o sobrenatural não acontece, né? Deus vai estar ali cuidando, mas se eles não forem atentos a ouvir a voz de Deus, vão ficar muito à mercê do mundão aí. Então que fique para nós essa meditação, né? Eu sempre gosto de valorizar muito a pessoa do Espírito Santo. Sabemos o amor de Deus, a graça de Cristo, mas a unção do Espírito é tudo. A hora que eu estava saindo de casa, Dani perguntou: você pegou a Bíblia, cadê o seu estudo? Eu falei: Dani, que estudo? Ele falou: mas você não escreveu nada? Eu falei: não. Eu falei: você é corajoso. Eu falei: ó, isso aí já vem mexendo comigo, não é de hoje, então a gente tem que externar, tem que falar. E é muito para mim, eu acho que é para nós, né? Porque isso é uma vigilância constante, né? Está sempre. E até eu digo que é um mentor meu, o Eliezer, um homem de Deus, que eu já vinha preocupado com essa maneira de analisar aí os fatos, e numa meditação que ele passou, isso acabou confirmando, né? E não só isso, mas é o que ele frisou na colocação dele, da nossa intimidade com Deus. Porque a partir do momento que você, através da leitura, da oração, da busca, da sabedoria, do conhecimento, através do Espírito Santo, você
acaba tendo uma intimidade muito grande com Deus. E a ideia é de que hoje sua intimidade seja maior do que ontem e que amanhã maior do que hoje. Até ele citou, e vou citar também a pessoa de Enoque, né, da 7ª geração, depois de Adão, que andava com Deus. E ele era tão íntimo de Deus que Deus tomou para si, de uma maneira milagrosa, foi arrebatado, não passou pela morte. E eu creio que se nós tivermos esse pensamento, essa ligação, essa intimidade, a gente vai poder vislumbrar a presença de Deus, como vai ser depois na eternidade, mas aqui. Não é ótimo? Não é muito bom? Então que fique para nós. A minha oração agora para o Mateus, quantas vezes precisar eu repetir e falar, filho, ó, é sua vez de ouvir e permitir que o Espírito Santo, porque senão não basta, depende desse desafio, nós estarmos sempre com o coração e os ouvidos abertos, atentos para o Espírito Santo falar conosco. Amém? Amém. Deus abençoe a cada um, né? Que a mensagem entre realmente no coração e a gente possa estar sempre pedindo a orientação de Deus e do Espírito Santo. A nossa pergunta: você já orou pelo seu filho hoje? Vou usar um pouquinho do que o pastor falou domingo, no culto. Nosso Deus tem todo o poder e tem o controle de tudo. Deus pode acalmar as tempestades, os ventos, a destruição. Ele pode trazer a paz, a calmaria, porque Deus é o próprio poder. Foi isso que o pastor pregou domingo. Deus é o poder. Então, Ele tem o poder e é o poder para acalmar qualquer situação na nossa vida. Com a gente, com os nossos filhos. Então, no meu ponto de vista, não existe mãos melhores para a gente entregar os nossos filhos. Os nossos filhos, sobrinhos, netos, as crianças, adolescentes e jovens da nossa igreja, né? Então, nesse momento, cada um vai orar silenciosamente por seu filho, seus filhos, pela pessoa que você veio orar hoje aqui. Que a gente possa... o Desperta Débora, o intuito dele é, todos os dias, 15 minutos por dia, estarmos orando por nossos filhos. Então, que a gente possa dedicar esse tempo, né, em favor dos nossos filhos mesmo. Dos nossos e dos filhos da nossa igreja e do mundo, né? A gente não pode ser egoísta, a gente tem que orar por todos. Nesse momento agora, a gente vai ter 3 orações. Nós vamos orar por cada criança, adolescente, jovens da nossa igreja. Vamos orar para que nossos filhos sejam cada vez mais fortalecidos em Cristo Jesus e que eles tenham compromissos com Deus, compromisso com Deus nas suas atitudes, né? E pela saúde física, mental, emocional e espiritual dos nossos filhos. Então, nós vamos ouvir 3 orações nesse momento. Vamos começar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite aqui na Tua casa, para podermos estar orando pelos nossos filhos, nossos netos, nossos familiares, todos os membros da nossa igreja, Senhor. Cuida de cada um, dê saúde para cada um, Pai. Estamos orando também por cada criança da nossa igreja, para cada adolescente e jovem da nossa igreja, que tenham alegria e sintam-se felizes e privilegiados por pertencer a uma família cristã, Senhor. Que o Senhor esteja os levando, dirigindo, que eles não se desviem dos seus caminhos e sejam sempre nos seus caminhos. Os ajude, Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso, cuidador, Deus de bondade, Deus de milagres, Deus de poder. Então estamos te agradecendo já, Senhor,
por cada criança da nossa igreja, cada adolescente, cada jovem da nossa igreja, Senhor, esteja cuidando de cada um e a todos os membros da nossa igreja. Cuida da vida do pastor, de todos os oficiais da igreja, esteja cuidando de cada membro, Senhor, dando saúde para cada um, Pai. E já te agradecendo também por esse ministério do Desperta Débora, um ministério tão importante para a nossa igreja. Obrigado, Pai querido. É no nome santo de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Senhor Jesus, quero colocar no teu altar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes no teu altar, para que eles possam estar tendo, ó Pai, seus olhos fixos em Jesus, que eles tenham Jesus como exemplo de vida, exemplo de amor, para que eles possam estar amando as pessoas, que eles tenham, ó Pai, exemplo, Jesus como perdoador, para que eles perdoem as pessoas, que eles possam estar em nome de Jesus, tendo um compromisso com Cristo, que os seus pés e os seus olhos possam estar firmes, olhando para Cristo como exemplo, para a vida deles no dia a dia, para que em cada atitude eles possam estar, ó Pai, tendo base a vida de Jesus, o amor de Jesus. Que eles possam estar vencendo os seus desafios, suas dúvidas, os seus questionamentos, que é tão comum nessa fase da adolescência, da juventude, mas que eles não possam estar se afastando do Senhor, mas que sim, que eles possam estar firmes no Senhor, vencendo todas essas dificuldades, esses desafios da idade, Deus. Que eles possam estar sentindo prazer de estar diante do Senhor, e que eles possam estar sendo luz onde eles forem, e que todas as situações e o seu caráter possa estar sendo moldado como um vaso de barro na mão do olheiro. Em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, neste momento agora nós, como os pais, avós, tios, tias, nós intercedemos juntos aos nossos filhos, ó Pai, pela saúde física, Senhor, que o Senhor possa estar livrando, Senhor, das doenças que têm assolado o nosso país, o mundo, Senhor, mas que através do Teu poder, que eles estejam cobertos pelo Teu amor, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando, restaurando, Senhor, cada um dos nossos filhos, ó Pai. Também pedimos, ó Pai, pela saúde mental, Pai. Sabemos que muitas depressões, ansiedade, ó Pai, tem atraído os nossos jovens, nossos filhos, adolescentes, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, ó Pai, ali cuidando, ó Pai, que o Senhor esteja, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, olhando, ó Pai, a cada um e cuidando de cada um deles, ó Pai, porque nós aqui intercedemos, ó Pai, e te clamamos a Ti, ó Pai. Também pelo emocional, ó Pai, pela saúde emocional de cada um dos nossos filhos, ó Pai, que o Senhor possa ver, porque o mundo oferece muita coisa, Senhor, e a emoção nessa idade de adolescência, Senhor, quando somos jovens, Pai, acaba falando conosco, Pai, mas que pelo Teu Espírito Santo o Senhor esteja livrando, Senhor, nossos jovens, nossos filhos, ó Deus, do poder do inimigo, Senhor. Também pela vida espiritual, ó Pai, que eles possam crescer, Senhor, que eles possam entender que é só através de Ti, Senhor, que possamos estar, Pai, ligados em comunhão, Senhor, e sabendo que o Senhor tem feito tudo por nós, ó Deus, que a vida espiritual deles possam crescer, Senhor, que eles possam enxergar e falar, ó Pai, do Teu amor por nós, ó Pai, desse amor que levou, ó Pai, a uma cruz e que resgatou-nos das trevas, Senhor, que eles possam enxergar essa vida espiritual, ó Pai, que o Senhor nos deu. Também, ó Pai, queremos
te pedir que o Senhor possa estar dando crescimento, Senhor, amadurecimento a eles, ó Pai, porque o mundo oferece muitas coisas. O mundo está com as portas abertas para levar eles para o inferno, Senhor, mas pelo Teu amor, Senhor, nós não criamos filhos para o inferno, Senhor, nós criamos filhos para a Tua glória, Senhor, e que possamos estar servindo ao Senhor de coração e com toda adoração e louvor do nosso entendimento a Ti, Senhor. Ó Pai, que eles possam crescer na Tua graça, na Tua sabedoria, Senhor, que nada venha a separar desse amor que está em Ti, Senhor, desse amor que nos une, e que por isso estamos aqui, Senhor, intercedendo, ó Pai, e que a cada dia o Senhor possa estar, ó Pai, dando crescimento a eles, ó Deus, que eles possam enxergar o Teu caminho, Senhor, e saber que esse caminho é o melhor para a vida deles, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, escuta a nossa oração, Senhor, ouve, Senhor, e que o Teu amor sempre esteja presente em nossas vidas e que possamos mostrar isso a eles, ó Pai, onde estivermos, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque essa reunião que estamos tendo aqui, Senhor, o Desperta Débora, Senhor, acontece para que possamos clamar a Ti, Senhor. E assim, Pai, nós Te pedimos, ó Pai, ouve a nossa oração. E que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que o Teu poder sobre nós reine, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, continuando em Tua presença, Pai, quero Te louvar e Te agradecer, Senhor, pelo Teu poder, porque o Senhor é o poder, Senhor Deus, e podemos confiar em Ti, Senhor, o bem precioso que o Senhor nos dá, que são os nossos filhos. Herança do Senhor são os filhos, e Te agradecemos por cada um, Senhor, que o Senhor deu a cada pessoa aqui, Senhor. Nesse momento, Pai, queremos Te colocar nas Tuas mãos, Senhor, os pedidos que aqui foram colocados, Senhor, nessa caixa, Senhor. O Senhor conhece, Pai, o coração de cada um e o que está escrito em cada papel aqui, Senhor Deus. Mesmo antes de escrevermos, o Senhor já sabe o que a gente vai pedir. Por isso Te entregamos, Senhor, todos os pedidos que aqui foram feitos, Senhor, os pedidos que ainda estão nos nossos corações, que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, de cada um, que o Senhor possa estar trabalhando, Pai, o Senhor possa estar respondendo, Pai, cada oração, Senhor Deus. Cuida de cada detalhe das nossas vidas, Senhor. Também Te coloco os sonhos dos nossos filhos, os nossos sonhos, os sonhos de todas as pessoas, Senhor, que colocaram os seus papéis aqui também, Senhor. Que o Senhor também conhece, Senhor Deus, o sonho de cada um. E que se for da Tua vontade, Senhor, que eles possam ser realizados. E os que não forem, Senhor, que a gente possa entender que o melhor o Senhor tem para nós, Senhor. Por isso, Pai, entregamos tudo isso nas Tuas mãos, Senhor. Te agradecendo mais uma vez por essa reunião, Pai, por esse momento tão precioso, Senhor, que separamos para estar diante de Ti, Senhor Deus, estar em comunhão com os irmãos, estar colocando diante do Senhor e dos irmãos os nossos pedidos, Senhor Deus. Obrigada, Pai, por essa oportunidade, Senhor Deus. Te peço que o Senhor alcance mais corações, Senhor, mais mães, mais pais, Senhor Deus, preocupados com seus filhos, para que possam estar aqui, Senhor, nas próximas reuniões também, Senhor. Cuida, Pai, de cada um que aqui está, nos leva de volta aos nossos lares, debaixo da Tua proteção, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém.